Come com boca boa. Marcos capítulo 4, você que está em casa. Marcos capítulo 4. A partir do verso de número 1. E diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou no barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino dizia: escutem. Escutem. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche os seus olhos mais uma vez. Faça um exercício comigo, se você pode e deseja fazer. Coloque as mãos sobre os seus ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O semeador está aqui. Existe uma palavra pronta para produzir coisas na sua vida inimagináveis, incríveis, extraordinárias. Mas ouça, em nome de Jesus. Glorifique a Deus e pode se sentar. São as pequenas raposas, as raposinhas, que destroem as grandes lavouras. São as pequenas raposas, as raposinhas, que destroem as pequenas raposas. Essas são as palavras do sábio Salomão no livro de Cânticos, capítulo 2, versículo 15. E o que Salomão queria nos dizer com isso? Ele queria nos dizer que em muitas situações das nossas vidas, nós ficamos muito focados naquilo que nós entendemos ser os grandes obstáculos, as grandes oposições. Nós, muitas vezes, tentando nos proteger e proteger aquilo que nós temos de mais valor, nós colocamos cercas que cercam aquelas coisas que a gente acha que vai nos destruir, porque nós estamos vendo elas e elas são aparentemente grandes e fortes. Mas ele diz: ei, não são as raposas grandes, não são aquilo que nós vemos em muitas situações que destroem aquilo que nós estamos construindo, aquilo que está nascendo em nós, mas são as pequenininhas. Aquelas que vazam nas arestas, aquelas que passam nos buraquinhos da cerca e colocam toda uma lavoura, todo um sonho, todo um empreendimento para perder. O que Salomão está nos ensinando diante dessa imagem é: cuidado. As coisas pequenas podem ser poderosas. As coisas que nós consideramos sensíveis e frágeis podem ser cruciais na nossa vida e podem garantir o andamento de uma coisa ou não.
Em outras palavras, dando um exemplo para mim e para você, um casamento não é destruído por causa daquela briga que aconteceu no domingo depois do almoço, mas foram os anos a fio de conversas feitas e de conversas não feitas, de palavras não ditas e de pequenas palavras ditas que vão minando os relacionamentos. É a falta daquele abraço, é a falta daquele afeto, é aquela colherzinha a mais de açúcar no café no dia a dia que te torna diabético, e não foi o bolo de pote da tia Ana que eu ganhei no final de semana. São as pequenas coisas, hoje não, porque está chovendo, eu não vou caminhar. Hoje não, porque eu estou com uma dorzinha e eu não vou fazer exercício. São as pequenas atitudes do cotidiano. São as coisas, as minúcias que nós deixamos passar e perder, que podem destruir os nossos sonhos e, inclusive, na vida espiritual, aquilo que nós estamos fazendo. Os grandes obstáculos da fé, em muitas situações, se mostram sensíveis, e nós precisamos desenvolver essa sensibilidade para captar, para que nós possamos viver na medida de Deus. Pastora, qual é a medida de Deus? Segundo Lucas capítulo 6, ela é recalcada e sacudida. Deus sempre tem algo extraordinário e muito mais do que nós pedimos e pensamos, é aquilo que Deus tem preparado para aquele que os ama. Mas existem obstáculos. A palavra, ela não mente. Ela é poderosa, ela é real. Mas existem pequenos obstáculos, pequenos e sensíveis, que podem determinar se vou vivê-la ou não. E é isso que Jesus está ensinando em Marcos capítulo 4. Quando Jesus está em Marcos capítulo 4, ele está ensinando a uma multidão e ele começa a contar uma história. As parábolas, as histórias, as imagens. Jesus pega uma imagem do cotidiano para explicar para o povo a sensibilidade do reino espiritual e do reino de Deus, que determina o nosso sucesso em Deus ou não. E ele começa a parábola dizendo assim: um semeador saiu a semear. Um semeador. Deus, ele lança a sua palavra sobre o mundo. Deus nunca para. Deus nunca está parado. Quem para somos nós. A palavra de Deus diz em Salmos que o nosso Deus nunca nem dorme. Nosso Deus sempre está em movimento, e durante toda a história da humanidade, Deus sempre se mostra e se lança diante dos olhos humanos, se manifesta através da criação, se manifestou através dos profetas e se manifestou através da palavra encarnada, que é o próprio Cristo Jesus. Deus é o semeador. Só que esse semeador que Jesus apresenta, que é de uma maneira figurativa apresentada como Deus, é um semeador diferente. Ele sai a semear e ele começa a lançar as sementes para tudo quanto é lado. Para onde vai, ele começa a lançar as sementes. Parece que é um semeador sem intencionalidade, mas não. Ao contrário de muitos semeadores que escolhem a terra que vão semear, esse semeador que é Deus, crê no poder da semente, crê no poder da palavra. Deus sabe, e a própria palavra é Cristo sendo revelado. O Evangelho é sobre uma pessoa, o Evangelho não é uma informação, o Evangelho não é o dizer o que na Bíblia está escrito, o Evangelho nos revela uma pessoa. Deus sabe que quando os ensinos sobre essa pessoa são lançados, Ele lança de maneira deliberada, de maneira abundante. O nome disso é graça. Deus está mundo afora revelando a sua graça em todo tempo, em todo momento. E o semeador, ele sai a semear, porque ele sabe que aquilo que ele está lançando é poderoso em si mesmo para transformar qualquer cenário e qualquer realidade. Ele sai a semear, e o texto diz que uma semente cai à beira do caminho. Ela cai à beira do caminho, e visualize esse cenário comigo. Ali estão pássaros lindos,
Não é lindo? Um pássaro lindo, maravilhoso, cantando. E aquela semente cai de maneira despretensiosa à beira do caminho. Ela não cai no lugar certo e vem o pássaro e... Jesus sucessivamente ele explica. A palavra de Deus está sendo lançada. Ela aparentemente é uma semente muito pequena, mas tudo tem nela de poder, de graça, de favor, para mudar qualquer cenário e qualquer realidade. Ela é apta em si mesma para trazer à existência aquilo que ainda não existe. Ela é apta a si mesma para transformar qualquer cenário da vida de qualquer um. Mas cuidado. Às vezes, ela cai no caminho. O que Jesus está dizendo é: cuidado com as distrações. A beira do caminho simboliza para nós aquele momento que a palavra está sendo dita através de uma canção, momentos de adoração, através de um ensino, de uma pregação, lá no teu carro indo para o trabalho, através da boca do teu filho compartilhando a palavra do Kids, que o nosso Kids está levantando um grupo de profetas nessa casa. Nós estamos preparando ministros do Evangelho de Deus. Deus está lançando e usando e jogando a semente e você deixa ela cair à beira do caminho. As distrações. No momento que a palavra está sendo semeada, você deixa se perder e deixa ela cair fora do seu coração. Como pastora? Um barulho, um celular, um Instagram, uma mensagem de WhatsApp. Uma pessoa que te interrompe, uma criança que chora, um adulto inconveniente que tem algum problema com água, que só bebe água na igreja e não se hidrata em casa, eu não sei porquê. Doaremos uma garrafinha em nome de Jesus. Tem gente que só sente sede na igreja. É impressionante. Em casa não bebe água. Devia morar aqui, porque ia ficar hidratadinho. Ele diz, essas distrações, essas minúcias, permitem que os pássaros, tão sutis, tão leves, tão rápidos, peguem a palavra de você. O que Jesus está dizendo, ei, a palavra está sendo lançada. Eu lanço sobre a sua vida com generosidade, mas se você deixar cair à beira do caminho, cuidado. Primeiro livro de carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: o diabo anda ao derredor, bramando como leão, procurando aquele e aquela a quem ele quer tragar. Cuidado, não naturalize o ambiente da semeadura, não naturalize o ambiente onde o reino espiritual está sendo pregado, onde Jesus está sendo revelado, porque você e eu podemos nos distrair, mas o diabo não. Ele é um caçador por natureza. Ele tem faro de caçador. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. E ele leva a crente para o inferno. Porque de maneira muito pontual, o rol de membros não é o rol do céu. E eu não sou secretária de ata do juízo final. A nossa assinatura não garante que você vai. Por isso Jesus está dizendo, cuidado quando a palavra está sendo lançada. Não naturalize aquele menino que de repente fica nervoso e você não sabe por quê. Não naturalize as coisas que acontecem que tiram o seu foco, porque ela pode cair à beira do caminho. O diabo vem e tira ela de você. Rouba ela de você. Porque naquele momento, numa distração, é só mais um culto, é só mais um ensino, é só mais uma escola dominical. Nunca é só mais um. Nós devemos viver a vida espiritual como se nós fôssemos morrer daqui a 10 minutos. A palavra lançada sobre a nossa vida nunca é a mesma. Nunca é eu vou no culto, eu sempre vou no único culto da minha vida, porque eu não sei o que me espera amanhã. É a única chance que eu tenho. Quando eu estou diante da palavra, eu tenho que abrir o meu entendimento e tomar cuidado, porque as sutilezas elas vêm e elas roubam. E depois de roubado, não tem como mais frutificar. E Jesus está nos ensinando, ei, são as coisas sutis e pequenas que se tornam grandes obstáculos. E ele continua falando.
Mas o semeador também saiu a semear. Uma caiu à beira do caminho. E ele continua. E outra parte caiu num solo rochoso. Num solo cheio de pedras. E logo brotou. Brotou. Até aparentemente saiu alguma coisa. Só que logo o sol começou a arder e ele secou, murchou e não frutificou. Jesus está dizendo, quando a palavra está sendo lançada, quando o evangelho está sendo pregado, a pessoa de Jesus está sendo revelada, nós temos que tomar cuidado. Porque tem muitas situações que o nosso coração está duro. Nós queremos, por causa da nossa infantilidade, absorver com rapidez aquilo de lucro que a palavra pode me dar, mas eu não quero a transformação que ela pode fazer na minha vida. Eu logo me alegro, eu logo absorvo e eu até sinto o poder de Deus, o mover de Deus e a graça de Deus, mas eu estou focado só naquilo que me interessa. E como eu não crio raiz, quando o sol vem, e o profeta Salomão diz que o sol nasce sobre os justos e injustos, o que isso quer dizer? A gente adoece como todo mundo, o ímpio e o justo. A gente em terra familiar, o ímpio e o justo. A gente passa dificuldade financeira, o ímpio e o justo. Quando o sol vem, nós não temos raízes o suficientes, porque nós somos infantis. Nós somos rasos, nós até gostamos daquilo que Jesus faz, mas desde que seja de acordo com aquilo que eu quero. Eu amo vir à igreja, quando tem fogo, glória e arrepio. Quando eu sinto, quando eu não sinto, não serviu de nada. Eu gosto da palavra de bênção, mas eu não gosto da palavra de compromisso. Eu quero Deus da bênção, mas eu quero desde que Ele me abençoe, porque quando Ele me pede para que eu negue a mim mesmo, tome a minha cruz e o siga, eu não estou nessa não, porque esse tipo de evangelho de Jesus eu não quero. Quando vem o sol, as dificuldades da vida, a pessoa se escandaliza, porque eu sou crente, eu não posso mais sofrer. Eu não posso mais passar por dificuldade. Gente, não coma evangelho fast food. Isso é, vou tentar usar um termo mais limpo, nojento, mentiroso, do inferno. Evangelho enlatado, que mente para a gente dizendo que a gente está isento de qualquer dificuldade. Isso é mentira. Inclusive, quando nós optamos por Jesus, tem muitos sofrimentos que aconteceram na nossa vida por causa de Jesus, por causa das opções. Mas como em livro de Hebreus capítulo 5 diz, a gente só quer leitinho, a gente só quer me ama, a gente só quer aquilo que é raso do reino espiritual. E Jesus está falando, se não criar raiz, não vai perdurar. É aquele povo que ora, é muito crente do fogo da adoração, mas logo também é incrédulo, vai para o mundo e faz tudo que tem que fazer e volta quebrado. E volta para a igreja e é muito crente, e ora e fala em línguas e faz tudo e depois sai e faz. É aquela pessoa que não tem constância. Jesus está dizendo, cuidado. Não dá para viver no nível raso, no nível superficial da fé. Não perdura, vai morrer. Aquilo que foi plantado tem poder, mas você tem que captar e deixar criar raiz. E ele continua. Tem um outro terreno ainda. Uma outra parte caiu num solo. Brotou, criou raízes, mas cresceu com espinhos. E Jesus posteriormente explica: cuidado com aquilo que você ama. A palavra ela é pregada. A pessoa até entende que é sobre Jesus, que é Deus que está falando. A pessoa até tem uma experiência com Deus, a palavra ela começa a ser arraigada no coração dela, mas ela cresce junto com os próprios sonhos e propósitos. Não dá para servir a dois senhores. Jesus diz, as preocupações dessa vida, a sedução, e a palavra sedução é uma palavra muito poderosa, porque sedução
está ligada com uma palavra diabólica. Aquela capacidade de distorcer a verdade. Ah, não. Mas você merece uma vida melhor. Ah, não. Mas você precisa cuidar primeiro daquilo que te convém. Ah, não. Jesus está dizendo, olha, a palavra ela até brota, mas ela cresce em pé de igualdade com os outros interesses. Existem sonhos, existem ambições que sufocam a palavra de Deus e não permitem que ela brote e faça acontecer na nossa vida aquilo que Deus quer. E isso é muito sério. Pastor, eu não posso ter sonhos em paralelo, em valor com o evangelho, não. Eu não posso amar o meu time de futebol na mesma proporção que eu amo Cristo Jesus. Fala a Deus. Eu não posso querer prosperar na vida e instintivamente, de uma maneira até com muita garra, procurar apenas fazer cursos, melhorar no meu trabalho, ganhar mais e querer o evangelho, porque uma coisa sacrifica a outra. Pastor, a senhora está dizendo que eu tenho que largar o meu emprego, deixar minha família passar fome. Eu não estou falando nada disso, não enviese aquilo que eu estou falando. Eu estou dizendo que Jesus está falando, olha, os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos valores, eles têm que estar debaixo do evangelho e da vontade de Deus para a nossa vida, não impede igualdade. Cuidado, sonhos, valores, preocupações demasiadas com as coisas passageiras dessa vida, quando crescem em paralelo, em valor o evangelho, fazem o evangelho sufocar. Fazem o evangelho sufocar. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Pastora, como que eu descubro onde está o meu tesouro? Aonde você investe o seu tempo e aonde você investe o seu dinheiro? Aonde? Você já parou para pensar? Porque uma Bíblia de estudo para eu entrar numa vida devocional é muito cara, mas a camisa do meu time não é não. Porque se fizermos um congresso e cobrarmos uma taxa, porque o pregador, o pastor, o ministro que veio ensinar não vive do espírito e não vem voando, ele precisa de gasolina e comida para estar até aqui, a gente acha um absurdo. Mas pagar não sei quanto de Uber e o estádio de futebol e passar a madrugada inteira esperando o cantor fulano de tal cantar não me dói nem um pouco. Pagar 5 plataformas de streaming não me pesa no bolso. É só R$10 cada uma. No final das contas, dá mais de 200 conto, eu tenho certeza. Aonde eu estou investindo o meu tempo? Aonde eu estou investindo o meu dinheiro? É ali que está o meu coração. Isso sufoca o evangelho. Tem muitos cristãos hoje que se perguntam por que as verdades da palavra de Deus não mudam a minha vida e a minha história. Cada dia que passa o meu casamento está pior, o meu relacionamento com os meus pais está pior, a minha vida só piora. Procure saber que tipo de solo é o seu coração, porque a palavra está sendo semeada. Mas quem controla, quem escolhe se ela vai entrar no solo do nosso coração, somos nós, e isso passa pela nossa escolha. E, gente, Jesus não está falando de tipo de pessoas, de tipo de personalidade, o melancólico, o temperamental, isso está na moda, né? O sanguíneo, não sei o quê, mas não sei o quê. Não! Jesus está falando, olha, cuidado, vigiem, porque a palavra de Deus, ela é sutil, mas ela é poderosa sim, e muitas coisas acontecem que tomam ela da gente. E ele não está falando de tipos de personalidade, ele está falando, olha, hoje, agora, eu posso estar sendo terra boa, daqui a pouco eu estou sendo pedra, porque quando a palavra manda eu perdoar, o meu terreno fica rochoso, porque eu escolho, afinal de contas, eu quero mais é que fulano queime no fogo do inferno, se o diabo quiser que eu pague o frete, eu pago. É verdade ou não é? Que agora eu estou sendo terra, eu até acho que eu estou acolhendo a palavra, ai, mas o meu WhatsApp, quando ficou o jogo? Na época da eleição, foi ou não foi? A época mais difícil de pregar na vida.
Porque não teve um crente que ficou com a cabeça erguida. Todo mundo assim, com coisa que ia adiantar. Ficar com os olhos grudados no celular. Vou falar um mineirês agora. Um zóio grudado no celular para fazer seu candidato ganhar. Não deu certo. A Shein, a Shopee. Saiu uma promoção. Cuidado. Jesus está dizendo, olha, presta atenção nas coisas sensíveis e pequenas da vida. Por quê? Porque quando nós escolhemos ser terra boa, e a palavra, ela encontra guarida no nosso coração. Visualize comigo a imagem de uma pequena semente. Ela é guardada dentro da terra e durante um tempo você não vê nada acontecer, vê? Catarina hoje ganhou um feijãozinho lá no Kids. Tia Sirlene, ela me perguntou 50 vezes se já nasceu e eu tive que 50 vezes conferir se o bendito do feijão tinha nascido e ele continua debaixo da terra. Mamãe, já nasceu! Já nasceu! Eu falei, filha, calma. Amanhã vai nascer? Calma. Jesus fala da agricultura. Para dizer que na cultura do céu, as coisas elas também são pequenas, elas também parecem frágeis, mas quando elas encontram solo propício, elas começam a ser geradas num campo que no reino natural a gente costuma não ver, mas está acontecendo lá dentro. Ela começa a brotar no silêncio. E quando ela ganha guarida no nosso coração, o passarinho já não é mais ameaça. O terreno rochoso já não é mais a nossa preocupação. Os espinhos, elas não podem mais nos incomodar, mas ela está lá no fundo gerando. E as raízes, elas começam a brotar. No reino visível, nada está acontecendo. O meu marido acha que eu sou a mesma pessoa. O meu filho acha que eu sou a mesma pessoa. Mas a palavra está criando raiz, está gerando, está aprofundando no meu coração, está transformando a minha vida de dentro para fora e criando raízes profundas. E chega o momento que ela tem que brotar. E quando ela cria raízes profundas, e Deus começa a mudar de dentro para fora o meu caráter, a minha vida, os brotos eles começam a sair. As minhas atitudes elas não são tempestivas mais. O meu caráter não é mais um caráter duvidoso. Aquilo começa a brotar e devagar, e devagar, e devagar. E quando eu menos espero, aquilo é uma árvore. E a imagem da árvore, ela é muito interessante. Porque a árvore que Jesus fala é uma árvore que frutifica. Só que a árvore, ela não frutifica para ela mesma. Eu nunca vi uma árvore com medo do próprio fruto. Delícia. Eu nunca vi isso acontecer. A árvore, quando frutifica, ela se torna abrigo. Ela se torna alimento, ela se torna sombra, ela se torna refrigério para todos aqueles e aquelas que querem ficar debaixo dela. Aquilo que Deus faz na minha vida transborda de mim, está apto para alimentar, para consolar, para encorajar, para estabelecer o reino de Deus e alimentar muitas pessoas. A semente, ela é pequena, mas ela começa a brotar essa nova realidade e me fazer crescer. E quando eu menos espero, estou lá eu, fazendo coisas que eu nunca imaginei que eu seria capaz de fazer. Porque quando olho para uma semente, como Jesus posteriormente fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda, pequeno. Quando eu olho para um grão de mostarda, eu falo, mas esse trocinho aqui vira uma árvore? É trocinho. A palavra de Deus, uma palavra lançada num culto pode virar uma árvore na sua vida. Você se torna árvore frutífera. E Jesus continua, e não é qualquer árvore.
Porque se a semeadura de Deus é abundante, a frutificação de Deus também é. Porque no mundo antigo, um agricultor colher 7 vezes mais, Jesus, era aquela coisa, Deus está ao meu favor mesmo. Deus está comigo mesmo. 10 vezes então, era aquele negócio que acontecia 1 em 1 milhão. Mas Jesus não fala 7 vezes. Jesus não fala 10 vezes. Jesus diz: uma semente estará apta para produzir a 30, a 60 e a 100 por um. É vida plena na palavra de Deus. É vida restaurada pela palavra de Deus. É vida vivificada pela palavra de Deus. São frutos doces, saborosos que brotam da minha vida e da sua vida pela palavra de Deus. Porque a medida do céu é exagerada. Eu amo meu Deus. Eu não vou falar que ele é mineiro porque eu não posso. Porque é mineiro que é um bicho exagerado. Você vai na casa de mineiro, tem comida para 50 pessoas e era só 5. Deus não é mineiro, mas ele é exagerado quando ele quer abençoar. Ele é abundante quando ele quer abençoar. Mas eu preciso abrir o meu coração. E Jesus diz: pastora, como que eu abro meu coração? Jesus diz: escuta. Eu estou escutando. Será? Eu tenho um filho, tenho uma filha. Vamos escovar o dente? Vamos escovar o dente? Fulana, você me ouviu? Ouvi, mãe. Mas não fez, não ouviu. Ouvir para Marcos não é só uma capacidade auditiva. E é engraçado que quando a gente grita, né, Leninho, o filho fala assim: mãe, eu não sou surdo, então por que tu não fez? Verdade ou não é? Porque a gente fala 20 vezes, na 21ª a gente... Gente, eu sou essa mãe, se vocês não são, me ensina aí. Você não é surdo, então por que você não fez? Jesus diz: escutem. Ouçam. Obedeçam. Absorvam. Quando eu sento para ouvir a palavra de Deus, eu tenho que estar aberto, cuidado. O campo de batalha está na nossa mente. Tudo acontece quando a palavra está sendo ministrada. Cuidado. Ouça. Obedeça. Eu vou confessar uma frustração pessoal para vocês. Eu fico chateada de coração quando eu vou aconselhar um casal cristão que está em pé de guerra. Às vezes eu fico magoada, chateada, porque a pessoa era para estar vivendo num nível tão superior, anos na igreja, e se engalfinhando por coisas tão diminutas. E acha que fórmulas secretas de casamento perfeito solucionarão a vida dela. Não vai resolver o evangelho quando está sendo pregado, é apto para resolver o problema do teu casamento. Me frustra eu ter que dizer para um casal cristão: escuta, então, sabe o amar ao próximo como a ti mesmo? Funciona quando é o teu esposo e a tua esposa. A palavra, ela não entra. A pessoa está 20, 30, 40, 50 anos na igreja, ela sabe onde fica todos os versículos, mas ela não ouve, ela não aplica, ela não absorve, ela não deixa brotar. E quando ela começa a brotar e a palavra começa a exigir algumas coisas, às vezes ela deixa o sol queimar, ou ela deixa as preocupações da vida levar. É ouvir. Quando a palavra está sendo ministrada, não importa a aplicação que ela está tendo, Jesus, através do Espírito Santo, que é o grande encorajador e comunicador, ele toca no nosso coração e diz: filho, filha, é isso que você tem que fazer, deixa comigo. Você absorve a palavra e quem faz crescer sou eu. Absorve, pratique, coloque em prática na vida.
Ouça de verdade. Ouça. Porque Deus está semeando e está pronto para mudar a nossa história. Porque quando uma árvore nasce no solo, ela muda todo o cenário. Onde não tinha nada, algo solidificado, forte, firme, está diante de nós. Deus nos fez para sermos inabaláveis, como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que quando a seca vem, não murcha, mas sempre está de pé, verde, florescendo e frutificando. É isso que a palavra nos chama. Mas tem que obedecer. Pastor, obedecer é muito difícil. Uou, como eu sei. Mas esse é o único jeito. As pequenas coisas são poderosas. E quando você entrou aqui, você ganhou uma sementinha poderosa. Ganhou ou não ganhou? Cadê a sua? Você colocou dentro da Bíblia, mulher, tu foi esperta. Olha para a sua semente. Fácil de perder, não é? A palavra, quando ela é acolhida no seu coração, ela entra assim. Pequena. Mas se eu e você escolhermos ser terra boa, olhe para essa semente e veja que dela uma árvore vai crescer. Uma árvore vai brotar. Algo extraordinário vai nascer. É pequeno, mas nós temos que guardar e plantar no nosso coração. E a minha pergunta para você agora é: você deseja viver o que a palavra de Deus tem para você? Você deseja ser árvore? Você deseja frutificar? Pastor, eu não vejo condição. É só acolher e deixá-la fazer o que ela faz de melhor. Ela faz. Se você tem esse desejo no seu coração, se coloque de pé.